disse adeus por medo de errar, mas o meu orgulho não me impede de te amar. Eu me enganei, querendo me afastar. Vejo nossas fotos, que vontade de chorar. Tinha amor ali, tinha amor ali, tinha amor ali. Hoje acordei tentando não chorar. Lembrei da nossa casa e queríamos casar. Anoiteceu, preparo pra deitar. Fico olhando a cama, mas você não está lá. Tinha amor ali, tinha amor ali, tinha amor ali. Eu quero te amar de novo, eu quero me entregar de novo, escrever nossa história com começo, meio e fim. Eu quero te amar de novo, eu quero me entregar de novo. Talvez a nossa história tenha um final feliz. Tem amor aqui, tem amor aqui, e tem amor aqui. Vamos retomar aqui o nosso bate-papo. Agora eu quero falar com o advogado aí, né? O advogado desse grupo de pessoas que entendem que precisam ter o direito de educar os seus filhos em casa sem que sejam alvos da lei, como se criminosos fossem, não é? Essa facultação é desejo da família, é desejo da família. Eu tenho um sobrinho que tem síndrome de Down, ele estuda numa escola, não é uma escola para crianças especiais, acho que só tem ele na classe, ele e um outro coleguinha, e ele tem 13 anos, né? E quando ele fica 2 dias sem ir na aula, o Ministério Público bate na porta da mãe dele, aliás, o Conselho Tutelar. Então, eu queria entender essa parte que a gente já estava falando aqui, desse direito da família, sem que ela tenha que ficar se protegendo com habeas corpus, com uma série de coisas, porque a lei não protege esse tipo de procedimento. O STF julgou recentemente, né, um recurso de uma família de Canela, e eles declararam que a educação domiciliar é constitucional, porém necessita de uma legalização, ela necessita de uma lei. Só que esse julgamento ele não serve de parâmetro, ele não serve. Mas o STF não faz lei todo dia, por que eles mesmos fizeram? Seria uma das possibilidades, eles até deveriam ter Nós feito pedimos isso, é. né? Foi uma das Foi propostas uma das no julgamento. propostas que foi colocada aí pela Comissão Nacional do Eles Homeschooling. fazem lei todo dia, eles costam na Constituição, rasgam a Constituição, não podia fazer essa. Só que esse não serve de preliminar, não serve de parâmetro esse julgado. Não serve nada. Não serve porque eles falam, a lei a gente obriga a matricular, a criança na escola obriga a matricular. Só que a gente tem acima das leis, a gente tem tratados internacionais ratificados pelo Brasil, que segundo o próprio STF, tem força acima da lei. Ou seja, eu tenho tratados internacionais que me permitem a prática do homeschooling. Mas nós já temos precedente, né, no Brasil. Você falou que Vitória, na capital do meu Vitória estado... já foi a primeira cidade que já estabeleceu Primeira lá, capital, foi né? aprovado lei, capital, o homeschooling. O vereador lá, Simões, né? Ele conseguiu aprovar a lei lá em Vitória. Foi sancionada pelo uma jurisprudência, foi sancionada pelo prefeito. Então, então as famílias lá já foram os privilegiados, né? Um incentivo aí para os vereadores dos municípios do Brasil, não é? E para os deputados também, dos estaduais. E né? isso, de fato, é fazer política, né? Tem muita gente fazendo politicagem
e muito politiqueiro, mas isso é fazer política, é a arte de fazer o bem, de entender a necessidade da sociedade e caminhar com o que a sociedade está dizendo. O grande problema do Brasil é que nós temos muita lei, mas a lei foi feita por quem não é do meio. Porque não conhece, né? Quer dizer, o cara quer fazer uma lei que versa sobre estrada ou sobre ponte, mas ele não chamou o CREA para discutir junto, ele não chamou o engenheiro e pediu, vocês escrevem a lei, diga para mim como é que é isso aqui, não. Muitas vezes é até boa vontade, aprovou um troço na boa vontade e que é negativo para a sociedade. É, exatamente, porque eu sou titular da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Então, eu fiz todo um trabalho com os outros deputados, até aqueles contrários. Falei, a lei, isso aqui, esse projeto, ele tem que ir adiante. Não adianta nós pararmos aqui, porque se parou ali, acabou. E aí fizemos um trabalho de base, juntamente com as associações, o Conselho Nacional, e aí conseguimos fazer andar de uma maneira bem tranquila. Nós vencemos por 8 votos a 2, né? 8 votos a 2. E na Comissão de Educação também já estamos trabalhando junto aos nossos deputados. Nós temos o professor Kenny, que é deputado estadual lá de Santos, ele estudou e ele deu aula no Canadá. Ele falou, isso é uma prática natural. Lá fora. É, corriqueira. Ele falou assim, eu quero sim que isso venha a ser estabelecido, só tem que assegurar alguns direitos para que os pais ou para aqueles menos desavisados não venham cometer alguma outra irregularidade. E nós temos que ter o Conselho Tutelar em cima, a escola, chamar a Secretaria de Educação para que realmente valorize, inclusive, essa prática e que venha a ser facultativo e que as famílias que assim o fazem tenham a legalidade. Não, é até porque tudo na vida, tudo tem exceção, né? Tudo então tem ninguém exceção. faz lei da exceção para a regra. A lei é feita da regra para a exceção, porque a exceção vai acontecer em qualquer lugar. O interessante é que se trata de uma defesa de uma minoria. São poucas famílias que praticam essa educação domiciliar. Não é uma política de educação, não é uma política pública de educação. Se trata de a educação é tratada no direito internacional como um direito humano. Então, trata-se de defesa de direitos humanos dessa minoria que quer praticar, que quer ter essa liberdade, até porque essa liberdade, na maioria das vezes, está ligada à religião, à liberdade religiosa. Na maioria, como o senhor falou, a maioria dos cristãos tem lá eduque seu filho, ensine o caminho que ele deve andar, de dia, de noite. Então, as pessoas estão inspiradas nesse sentido. Até porque nesses primeiros 1000 dias da vida de uma criança, as pessoas não sabiam. Antigamente, eu entrei na escola com 7 anos. Eu também. Era com 7 que se entrava na escola para começar a aprender a assinar um nome. Isso. E naquela época, tinha 4 meses de férias. Caminho Era suave. um mês no meio do ano e 3 no final do ano. E a gente aprendia tudo. Hoje os meninos estudam mais, voltam mais cedo das férias e você pega uma geração que nada sabe. De que nada sabe. E aí eles criam uma legislação, por exemplo, na época tem que referir do PT ao poder, o menino tinha que ser passado de turma, mesmo sem que ele não soubesse. Sem que não conhece, nem soubesse Começar assinar com ainda. 4 anos. Né? E começar com 4 anos de idade. Né? Então, esse primeiro 1000 dias que se reconhece hoje, que são os primeiros 1000 dias de uma criança, e o termo técnico veio depois de muitos estudos psicológicos, entendimentos e tal, e aí Harvard vai e publica, e começou a trazer especialistas do mundo inteiro, depois trazer pessoas, o próprio legislativo do mundo para poder entender aquilo lá, que os primeiros 1000 dias chamados de primeira infância. Essa primeira infância é que é o HD vazio, para o bem ou para o mal. O que você colocar ali vai ficar. Então, nada mais do que interessante de uma criança nos seus primeiros 1000 dias, ou seja, na sua primeira infância, estar dentro de casa. É exatamente com o pai isso. e com a mãe. Né? Então, isso é a base de tudo. Vai ter exceção? Vai. Ah, porque eu tenho uma vizinha que faz, mas ela é alcoólatra. Isso é exceção. Faz lei da regra para exceção. Não é da exceção para regra. Qualquer coisa vai. Ah, porque eu conheço um evangélico que trabalha comigo e que bebe. Eu conheço mais de um. Entendeu? Não? Então, em todo lugar é regra para exceção, não é da exceção para regra. Exatamente. Mas me diga uma coisa, qual é o movimento que vocês estão fazendo nacional, nos municípios, já com essa jurisprudência? Porque a jurisprudência é boa, foi feita numa capital. Numa capital importante, né? Numa capital, exato. Importante, né? A jurisprudência, que trabalho vocês estão fazendo? Tem, porque agora é muito caso a caso também, né? Tem casos que o juiz ele suspendeu o processo por conta do processo legislativo federal. Ele falou, vamos aguardar, ver o que vai dar essa lei. Então a gente vai partir com essa iniciativa estadual e municipal também, né? Mas o presidente da Porque a República, STF jogou o no presidente da quadro República, legislativo. mas o presidente da República é a favor. Tem um projeto do Executivo lá também, na Câmara Federal. Tem um projeto do Executivo. Eu acho que esse ministro da Educação que está aí, eu não conheço ele, o ministro da Educação,
Mas o que eu vejo ele nas redes sociais é um cara atrevido, ousado, desmamado, não tem inclusive medo, ele- fala o que pensa, né? Eu acho que realmente é um bom momento. Sim, existem projetos, né? O governo mandou um projeto para a Câmara, está rodando, mas existem projetos que estão surgindo em todo o Brasil. Então, tem projeto agora com o deputado Tenente Nascimento aqui na Alesp, em São Paulo, mas tem projetos também lá no Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia. Então, o Brasil inteiro está clamando por isso. Porque, assim, os parlamentares, as pessoas que se colocam do lado da educação domiciliar, estão se colocando do lado da liberdade também. Isso é uma coisa importante para se dizer. E da educação. Não só o Canadá, como o deputado aqui falou, mas mais de 60 países onde é regulamentada a educação domiciliar, e desses mais de 60 países, quase todos eles estão à frente do Brasil em índices de educação. Então, uma coisa acaba vindo atrelada à outra. Nós lutamos nós queremos a liberdade para educar nossos filhos em casa e nós temos certeza que isso vai trazer também, junto, uma melhoria geral da educação do Brasil. Porque, na realidade, já há uma prática. Já existe, já existem as famílias educadoras. Há quanto tempo você, Wellington, está educando seu filho? Há quantos anos? Já há 4 anos. 4 anos. Né? Vamos O fazer um doutor programa também. aqui com essas famílias e tal? Vamos, E trazer, né? trazer os meninos também para dar Você vai se apaixonar. Então, eu acho que Quem lindo. Não conhece, faz isso né? não, que você vai se apaixonar pelas crianças. Não, se eu Você me tem que apaixonar, eu trago um ver. programa para ele. Entendeu? Com certeza. É muito Eu bom. tenho uma neta de 3 anos, se eu trouxer, dá aula para ela estuda aqui. Então o meu neto de 4 anos já me ensina tudo na questão da internet lá. A questão é que depois desse julgamento do STF, as famílias estão sofrendo muita perseguição. A gente não está conseguindo, assim, está tendo muita dificuldade. Muitos pais não querem vir, tá? Quando a gente foi fazer essa pauta, inclusive, muitas pessoas, olha, eu prefiro não me expor, é complicado, a gente não sabe como vai ficar. Mas Olha se a que pessoa coisa. quer ganhar uma guerra dentro de casa sem ir para a rua atirar, não sei como é que Não, pode. mas tem pessoas que não têm a mesma característica que a nossa, né? De vir discutir, bater. Então, dá medo, né, deputado? Dá Tem medo. algumas pessoas que ficam amedrontadas. Agora, tem gente que não, como eles. e que Na vão às verdade, o ruas que e- nós sempre falamos, eu estive com o secretário de Educação, e uma das coisas que eu falei assim, não, lugar de criança é na escola. Eu falei, a prioridade é na escola. O Só que governador aqui de São Paulo vai sancionar? essa luta é um outro momento Porque que eu vou essa foi sempre trabalhar. uma luta de Bolsonaro. Você- Ele dizia na campanha que ele era Bolsodória, ele agora tem que acompanhar Agora ele Bolsonaro. tem que Vai? acompanhar Bolsonaro, vamos agora ver, vamos né? estar, né? Então, Nós né? estamos com a Engana que eu bancada lá gosto. a bancada nossa é 15 Ai, ai. deputados, né, ô Magno? Nós estamos com 15 deputados lá do PSL, trabalhando bastante nas pautas importantes aqui do governo do Estado. Mas tem que trabalhar a cabeça do governador. Do Se ele governador, vetar, né? Se ele vetar, é isso aí, para a gente derrubar o veto. Em Vitória Não, derrubaram o veto. tem do Mas um- assim presidente. como ele trabalho. disse que nunca teve apoio de Bolsonaro, que ele não precisou de ninguém na campanha Ah, dele. Então, aliás, eu esse- vim para o segundo turno da campanha dele na Você veio pra cá, quinta-feira. né? Na sexta-feira fazer dar uma coletiva para a imprensa, dizendo, pedir ao povo que votava em Bolsonaro para votar nele, porque ele ligou para mim na quinta-feira, o governador hoje. Hoje, governador. Deixa eu contar essa história aqui. Ele ligou para mim na quinta-feira, eu estava em Mato Grosso, me pedindo que eu viesse ajudá-lo para ir para o debate da Globo com ele, porque o governador subiu, já tinha empate técnico e que ele ia perder as eleições. E ele me pediu, você vem para você ir para o debate da Globo comigo, porque vendo você, viu o Bolsonaro, vocês estão na mesma luta e tal, o Bolsonaro não quer gravar para mim e tal. E eu disse a Bolsonaro, a nossa luta é ideológica, não é com pessoas, não é? Então, qualquer um que estiver enfrentando a esquerda, esse sujeito passa a ser nosso candidato. Eu não posso ir, não tinha teto, não podia sair do Mato Grosso, porque eu ia para o Piauí no segundo turno. Mas aí eu acertei com o então governador hoje, que diz que não beneficiou-se nada de Bolsonaro, e eu vim na sexta-feira e participei de uma coletiva e disse, olha, eu estou aqui para pedir aos eleitores de Bolsonaro para votar no Dória, porque nós defendemos a família tradicional, defendemos os valores da fé, da pátria, do nascituro, nós cremos nisso e nisso. Eles zombam disso. Eles enfrentam isso e isso e isso. De legalização de maconha, aborto é a prática da esquerda. Nós não temos nenhum problema com ninguém, nosso problema é ideológico. Então eu vim aqui para pedir a vocês para votar no Dória. Depois o cara vence a eleição com um pouquinho desse tamanhozinho, aí diz que não teve nada a ver com o Bolsonaro. Ô, governador, eu não vim aqui no segundo turno, governador? É tudo gravado, governador, os vídeos. Como não? Hoje eu vi um Twitter,
acho que do Estadão, dizendo uma foto do governador, dizendo centro-direita se posicionou mal no processo eleitoral para presidente. Eu acho que você está falando a verdade. Só quem se posicionou bem foi você, que sentou na garupa do cavalo de Bolsonaro e virou governador. E outra coisa, hein? Falando de homeschooling aqui, se não deixar aprovar, se ele não sancionar essa lei, vale lembrá-lo que os cristãos conservadores do estado de São Paulo, de quem ele tirou muito voto com essa história de Bolsonaro, Não, eu vai vim ficar aqui, sabendo eu disso. estava aqui. Exatamente. Eu estava falando do apóstolo Estevão, Exatamente. eu estava falando do apóstolo César Augusto, eu posso dar o nome de todo mundo aqui. Sim. E eu vim aqui, Eu lembro. o Bolsonaro sabe, acho que Bolsonaro já sabia que era esse o comportamento e resistiu até o final. Então, esse slogan, Bolsonaro, não foi Bolsonaro que inventou. Quem inventou foi o senhor, governador. E no segundo turno, na quinta-feira, quando você me ligou, você e seu irmão, querendo me buscar no Mato Grosso, não tinha teto. Eu vim na sexta-feira, governador, para dar uma coletiva, para pedir o povo que ia votar em Bolsonaro, para votar em você. E o povo atendeu. Foi desse pouquinho. Não é legal dizer agora, não é, governador, não é? Que você não sentou na garupa do cavalo do presidente Jair Bolsonaro, não é? Com todo o respeito, viu? E vim, até porque minha luta é ideológica e não vou me arrepender porque minha luta é ideológica. A minha luta sempre foi e será. As pessoas sabem as bandeiras que eu defendo, a luta que defendo. Aliás, citei todas essas bandeiras sentadas do seu lado, o senhor aqui, eu do lado direito, Joyce do seu lado esquerdo. Não foi, Joyce? Do lado esquerdo dele? E do meu lado aqui, o senador José Medeiros, que esteve comigo aqui. Tá bem? Então, queria resgatar isso, só para dizer que quem teve o voto, eu fui naquela feira que houve, Jair Bolsonaro estava esfaqueado, e lá estava o Alckmin e também o então candidato a governador e o Alckmin a presidente. Eu estive naquela feira e ele falou lá, e realmente os evangélicos, por questões ideológicas de defesa de valores da família, votaram. Então, eu acho que o governador Dória não terá nenhum problema em sancionar essa lei. Né? O Conselho de Pastores deve ir lá reunir com ele, cobrar dele, né? Para que ele possa sancionar essa lei. Acho que esse é o estado que não teremos dificuldade. Mas pode até ter, né? Porque como ele disse que não conhecia Bolsonaro, também... Vamos fazer um trabalho bem elaborado, vamos aprovar em plenário, né? Vai haver uma discussão muito ampla, mas com certeza estamos muito animados para que venha a ser aprovada aí, Magamon. Olha, agradeço a vocês. Ontem eu estava me lembrando, quando eu era menino, eu via minha mãe cantar uma música assim, minha mãe. Minha mãe e as irmãs da igreja, os irmãos da igreja, eu era garoto. Meu Brasil, grande nação, pátria sublime, quero ver-te muito breve, ainda maior, combatendo a iniquidade, o vício e o crime, redimido aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, abre o largo céu e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Tinha outro também, só um minutinho, produção. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, é por ti o meu amor, que o meu Deus de excelsa graça te dispensa em seu favor. Isso aqui é bonito, ó. Salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, esta terra do Brasil. Obrigado a vocês por ter vindo. Obrigado, Juninho. Deus abençoe o Brasil.